Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal e sejam bem-vindos a mais um vídeo de True Crime. E tenho de vos avisar, este vídeo é bastante horrível. Hoje vamos falar sobre um caso que está atualmente em julgamento. Hoje eu vou falar do caso de Dominique e Gisèle Pelicot, que, como eu disse, é um caso que está a chocar o mundo. Vamos então começar pelos básicos deste caso, começando por Dominique Pelicot, que atualmente é o ex-marido, mas nesta altura era o marido de Gisèle Pelicot. Ele era um eletricista que, no início deste caso, tinha os seus 60 anos, atualmente tem 71, bem como a sua mulher. E no início deste caso, ele era conhecido como um bom avô, um bom marido, sendo que ele e Gisèle estavam casados há mais de 5 décadas, portanto há mais de 50 anos. O modus operandi, assim por dizer, de Dominique Pelicot passava por estar num chatroom de um website muito conhecido chamado Coco, pelo menos na França este website era bastante conhecido, e nesse chatroom ele tentava recrutar homens que quisessem ter relações sexuais não consentidas com a sua mulher, atualmente ex-mulher. O nome deste chatroom traduzia-se literalmente para sem o seu conhecimento. Portanto, todos os homens envolvidos neste chatroom sabiam perfeitamente aquilo que estavam a fazer. E houve muitos homens que foram recrutados por Dominique que não quiseram fazer parte disto, mas que sabiam aquilo que estava a acontecer e nunca denunciaram. Portanto, durante mais de 10 anos, de 2011 provavelmente até 2020, não se sabe bem, mas por mais ou menos 10 anos, Dominique Pelicot medicava a sua mulher sem ela saber, com medicação anti-ansiedade, para que ela adormecesse e ficasse inconsciente. A forma como ele fazia isso era pôr a medicação sem ela perceber na sua comida ou no seu vinho durante o jantar, para que durante a noite ela ficasse completamente sem se perceber daquilo que estava a acontecer. Enquanto Gisèle estava na sua cama, inconsciente, não a dormir, inconsciente, porque há uma diferença muito grande entre estas duas coisas. Enquanto ela estava inconsciente na sua cama, Dominique planeava com homens para que eles fossem lá, ao quarto, durante a noite, e tivessem relações não consentidas com a sua mulher. Portanto, ela não tinha qualquer noção daquilo que estava a acontecer, porque ela estava, como eu já disse 500 vezes neste vídeo, ela estava inconsciente. Como se isso já não fosse horrível o suficiente, Dominique não obrigava os homens a usar preservativo, portanto, muitos deles escolheram não usar preservativo, o que fez com que Gisèle contraísse, ao longo destes 10 anos, fez com que ela contraísse 4 doenças sexualmente transmissíveis. Vá lá que no meio disto tudo, ainda que não tenha sido apanhado durante 10 anos, ele não era propriamente inteligente, porque ele gravou e fotografou grande parte destas interações destes homens com a sua ex-mulher. Portanto, não foi muito inteligente, porque isto depois serviu para mostrar que ele era culpado. Ao longo de 10 anos, Gisèle foi submetida a isto centenas e centenas de vezes por pelo menos 92 homens, dos quais 72 foram reconhecidos e 51 estão, de momento, em tribunal durante o julgamento. 32 destes 51 homens que estão em julgamento estão, de momento, livres. São homens livres, sendo que apenas 18, mais o marido de Gisèle, estão sob custódia da polícia. Por haver aquela coisa do inocente até provado o contrário, Gisèle tem de se referir às suas violações como relações sexuais. Não pode dizer que foram violações, porque não se sabe ao certo se estes homens são culpados ou não, não é? Inocentes até provado o contrário. Portanto, ela é obrigada a descrever aquilo que aconteceu como relações com outros homens. Há médicos, enfermeiros, bombeiros, polícias, advogados. As idades deles? Entre 26 e 40 anos. Os advogados destes homens dizem que eles não sabiam aquilo que estava a acontecer, pensavam que era um desejo do casal e pensavam que eram atos consentidos. No entanto, Dominique diz que os homens sabiam perfeitamente para aquilo que estavam a vir, porque eles tinham de seguir regras muito específicas. Por exemplo, tinham de estacionar num sítio muito específico que ficava a cerca de 15, 20 minutos a pé de casa e tinham de ficar lá 1 hora à espera dentro do carro até que a medicação fizesse efeito em Gisèle. Para além disso, Dominique pedia a estes homens que não usassem perfume, não usassem anéis, nada que a mulher pudesse sentir ou cheirar. Portanto, eles sabiam perfeitamente aquilo que estavam a fazer. 2 destes homens disseram durante o julgamento que não sentiam que se estavam a aproveitar de Gisèle e não sentiam que a estavam a violar,
Porque, de acordo com eles, e isto foi mesmo o que eles disseram, portanto eu passo a citar, Gisele tinha sido oferecida pelo marido. E que, para eles, e passo a citar novamente, violação é quando se aproveitam de alguém na rua. Portanto, para eles, aquilo que aconteceu com a Gisele não foi uma violação. Sendo que a maior parte destes arguidos dizem que não sabiam que a Gisele estava inconsciente, a polícia analisou os mais de 3.000 vídeos e fotos que Dominique tirou a Gisele enquanto isto ocorria. Eles analisaram e determinaram que ela estava definitivamente inconsciente. Agora vocês devem se estar a perguntar como é que Gisele não percebia que havia alguma coisa errada. Em primeiro lugar, ela confiava plenamente no marido, ela já tinha filhos com ele, estavam juntos há mais de 5 décadas, isto acontecia há 10 anos, eles estiveram juntos por mais 40 anos antes disso, portanto ela nunca pensou que algo assim pudesse acontecer, e antes que metam as culpas na vítima ou achem que a vítima tinha de sentir alguma coisa diferente, ela sentiu de facto que algo estava diferente. Mas mesmo que não sentisse que algo estava diferente, vítima é vítima. Ela foi drogada, ela estava inconsciente, ela não percebia que algo estava diferente. Aliás, uma das pessoas que fez isto, um dos homens que fez isto, era um vizinho dela, que já tinha ido lá à casa, que ela dizia olá na padaria, ali ao pé de casa. Era uma pessoa que para ela também parecia normal e era um vizinho, portanto ela não tinha como suspeitar. No entanto, Gisele começou a sentir perdas de memória e, portanto, ela quis ir ao médico e o próprio marido conduzia-a até ao médico, porém os médicos nunca conseguiam encontrar algo que estivesse errado com ela. No entanto, como eu vos disse, houve médicos envolvidos, neste caso houve médicos que iam à casa deles durante a noite fazer estas coisas horríveis a Gisele, portanto, eu não sei até que ponto é que o marido não a conduzia até médicos que sabiam aquilo que estava a acontecer para ele nunca ser apanhado. Sabem uma coisa que também é verdadeiramente horrível neste caso? É que Dominique também tinha fotos da sua filha nua. Portanto, não se sabe, ele diz que não, mas não se sabe se ele já se aproveitou ou não da sua filha. A filha acha que sim, mas ele diz que não. Ele diz que é apenas culpado pelos crimes que fez contra a sua mulher. Agora, este homem não foi apanhado por causa disto que estava a fazer à sua mulher. Ele foi apanhado porque estava num supermercado a tentar fotografar por baixo da saia de mulheres. Portanto, ele só foi apanhado por causa disso, porque foi burro o suficiente para fazer isto. Portanto, depois disso, ele foi levado para a polícia, foi levado para a esquadra, como é óbvio, e a polícia iniciou uma investigação. Foram buscar o computador dele, e no computador dele encontraram as mais de 3.000 fotos, vídeos, etc. de Gisele a ser aproveitada por outros homens. Eles chamaram então Gisele à esquadra, mostraram-lhe uma fotografia, ela não se reconheceu porque, nas palavras dela, ela estava maquilhada de uma forma muito diferente e vestida de uma forma muito diferente àquilo que era habitual, portanto, ela não tinha forma de perceber que era ela, até porque ela não poderia suspeitar de que era ela porque ela confiava no seu marido e achava que ia dormir todas as noites, certo? Porém, pela quinta, sexta foto, ela percebeu aquilo que estava a ver e era ela deitada na cama e mais 2 homens de volta dela a fazer coisas inexplicáveis, e isto é mesmo muito difícil de falar, especialmente enquanto mulher. Na França há uma lei que permite que as mulheres sigam este tipo de julgamentos em sigilo para se proteger a identidade delas. Portanto, Gisele não quis isso. Gisele Pelicot quis que este caso fosse público. Ela quer que nós saibamos o nome dela. Portanto, ela quer que se saiba o nome dela para que no futuro nós saibamos aquilo que aconteceu e para, se nós suspeitarmos de algo enquanto mulheres, nos lembrarmos do nome dela, do caso dela e daquilo que lhe aconteceu na sua própria casa pelas mãos do seu próprio marido de mais de 5 décadas. O julgamento está a decorrer e Dominique mostrou-se culpado, porém Dominique, logo na primeira semana em que o julgamento começou, disse que estava doente com uma infecção, e na França, se um dos arguidos está doente, o caso tem de ser interrompido. Portanto, o caso está de momento em suspensão porque ele devia ter sido interrogado em tribunal no dia 10, na passada terça-feira, dia 10, porém foi adiado e ele terá de ser interrogado então na segunda-feira, dia 16. O que é que acontece se ele não comparecer em tribunal nesta próxima segunda-feira? É uma catástrofe, de acordo com o presidente do tribunal. O julgamento teria de ser adiado até ele estar saudável, ou minimamente saudável. As datas teriam de ser reorganizadas, teria de se verificar a disponibilidade da sala do tribunal para que isto voltasse a acontecer. Portanto, são muitas coisas a acontecer ao mesmo tempo, caso ele não compareça em tribunal na segunda-feira. Outra parte horrível
em relação a este julgamento é que se ele não comparecer em tribunal na segunda-feira, os 18 homens que estão sob custódia da polícia podem sair em liberdade condicional. E não é podem, é vão sair em liberdade condicional porque lá está. Inocentes até provado o contrário. Se Dominique comparecer em tribunal na segunda-feira, não só os seus filhos vão depor em tribunal, como também a sua ex-mulher, Gisèle Pelicot. O julgamento, se tudo correr bem, terminaria então em dezembro, portanto, em dezembro, lá está, se tudo correr bem e se ele não continuar a dizer que está doente, sendo que muito provavelmente não está, mas quando sair o verdito em dezembro, eu farei uma parte 2 para analisarmos tudo aquilo que aconteceu agora durante o julgamento. Enquanto mulher, parte-me o coração saber que este não é um caso isolado e de que vai continuar a acontecer coisas deste teor horrível a muitas mulheres. Esta mulher é um símbolo de força e de coragem porque ela está a enfrentar tudo e todos com a maior motivação para que toda a gente saiba aquilo que lhe aconteceu, para que toda a gente saiba o nome dela e que não se esqueçam daquilo que um homem é capaz de fazer à sua própria mulher, à sua própria família. Ela não sentiu vergonha e não quis ficar no sigilo que a lei francesa queria que ela ficasse. Enquanto youtuber de crime, eu vou tentar sempre usar a minha voz para o correto, vou tentar sempre expor todos os tipos de casos, portanto, deixem-me aqui todas as vossas sugestões nos comentários, sejam casos atuais ou casos mais antigos. Eu quero falar sobre tudo e quero usar a minha voz para o bem. Portanto, digam-me aquilo que vocês acharam nos comentários aqui em baixo e vemo-nos no próximo sábado. Beijos!